Você já parou para pensar se você tem se realizado na vida e se os seus propósitos estão em dia? Sabe aqueles sonhos? Então, hoje eu estou aqui com a Tatiana Rocha Lima para nós conversarmos um pouquinho sobre isso e ajudar vocês a perceberem qual o melhor caminho para isso. Tudo bom, Tati? Oi, Lívia, tudo bem? Obrigada. Sempre um prazer estar aqui para a gente pensar juntas. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. Para nós também é uma alegria e eu acho que para quem está nos assistindo também, porque essa é um pensamento constante, né? Todos os anos, principalmente quando vai chegando no final do ano, essa reta final nossa agora, as pessoas começam a olhar lá para os propósitos do ano passado, desse novo ano, daquilo que elas fizeram, e geralmente vem uma frustração aí dentro desse processo, né? Mas Tati, fala para nós um pouquinho como que a psicanálise enxerga esse processo de realização e propósito? Você está falando de realmente você falou, né, que todo mundo olha para trás, né, do tempo, e esse é um questionamento muito antigo, né, e a psicanálise ela bebe um pouco nas fontes filosóficas para a gente poder desenvolver esse pensamento. Por exemplo, Aristóteles, aí a gente está falando de 300 antes de Cristo. Ele falava que esse propósito, que a gente mudando um pouquinho a palavra, o sentido da vida, né, estaria muito ligado ao desenvolvimento de virtudes, tanto as virtudes éticas, quanto as virtudes também, intelectuais, né. Então a inteligência, a sabedoria, a bondade, esse propósito para ele fazia com que a pessoa se preenchesse de um certo sentido. Se a gente for pensar nos filósofos estoicos, aí eles já falavam que o sentido da vida era muito relacionado a uma certa harmonia do homem com a natureza. São Tomás de Aquino ligava muito esse sentido da vida, um pouco com o que o Aristóteles falava, no sentido das virtudes, mas também de uma conexão com Deus. Então eu estou trazendo esse panorama, Lívia, para a gente pensar que essa é uma reflexão humana, né. É muito difícil e talvez a gente pensa numa certa até superficialidade, se a pessoa não desenvolve esse pensamento, até uma inquietude, né, em algum momento da vida, se ela não para refletir, se ela não tem a coragem para fazer isso, porque não no sentido da gente ser perseguido por isso, mas de conseguir desenvolver um certo olhar honesto para a gente dar uma olhada ali, como você falou, fazer um balanço, né, para ver se a gente se reconhece no nosso ambiente, nas nossas escolhas, no que a gente enxerga para o nosso futuro. Então a psicanálise ela junta esse olhar filosófico, como eu trouxe, talvez para uma perspectiva que se ligue mais a uma capacidade de reconhecer também os ganhos e muito nesse sentido de desejo, né. Tati, e aí você falando, você trouxe, essa linha histórica que eu acho tão importante, e eu comecei a pensar na nossa sociedade contemporânea, tempos de mídias digitais, né, onde, por exemplo, essa semana lançou o iPhone 17. Como é que fica essa questão e esse equilíbrio, né, como dizia Aristóteles, a virtude está no meio termo, no equilíbrio ali, entre as pessoas e principalmente essa geração millennium que a gente chama, olhando para tantas possibilidades do ter, e como é que fica essa questão do ser nesse movimento de realização e propósito? Eh, pra a gente colocar engrossar mais esse caldo, né, uma questão muito importante que eu acho que a psicanálise traz, é que nós somos seres faltantes, né. Existe um tanto que a gente consegue preencher, mesmo que momentaneamente, mas justamente o que nos coloca em movimento é essa falta, porque se falta alguma coisa, a gente vai ter desejo, né, e o desejo, com certeza, é uma alavanca que nos coloca em movimento, que nos coloca, em frente para fazer planos, para sonhar, para ele provoca uma inquietude.
Então se a gente está falando desse fundamental, né, que não é só a realização, mas é também essa falta, a gente está falando de uma questão paradoxal, Uhum. né. Então é talvez nesse equilíbrio que a gente possa pensar nos excessos também, né, porque se não tem um equilíbrio, se eu estou muito em falta, eu vou querer mexer de tudo. Sim. E aí eu tento mexer de tudo, eu tenho aquele tudo, mas aí não tem jeito, aquilo ali vai cutucar de novo. Aí pode ser, Lívia, um caminho muito difícil de seguir, né, porque nada vai estar bom, né, ou o tudo ainda não é bom. E esse movimento muito intenso que não leva em consideração a capacidade de se satisfazer com o possível, ele é muito cansativo, ele é muito desgastante, né. Então, a minha fala não é no sentido da pessoa se acomodar simplesmente com a falta, não assim. Mas é muito importante a gente conseguir reconhecer o que é bom. Né, e algumas pessoas de fato têm essa capacidade, quase como uma coisa nata, né, às vezes a gente se encanta com uma pessoa que parece que tem uma alegria, uma uma coisa de admiração, talvez um olhar mais poético para a vida, e essas pessoas às vezes fazem com que a gente questione as nossas faltas até, né. E dentro disso que você está falando, então seria importante a gente entender que sim, vão existir algumas faltas e a gente trabalhar esse movimento de frustração, talvez gerar uma resiliência a isso? Ah, sim, com certeza, né, porque a nossa capacidade de tolerar a frustração, ela é proporcional à nossa capacidade de reconhecer o bom, Uhum. né, porque se a frustração me invade de uma maneira muito determinante, eu vou ficar muito, impedida de que o bom entre em mim e permaneça, né. Então para eu te dar um exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tem muito sucesso no trabalho. E ela realmente consegue, e ela faz as metas, e as metas ela passa a meta, e aquilo ali, ao mesmo tempo que poderia ser bom, a satisfação para ela não preenche. Alguma coisa não está boa, ainda não foi boa o suficiente, então se eu conseguisse eu poderia ter mais. Essa coisa de sempre, 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 sempre mais, né, essa inquietude, essa insatisfação, também gera uma frustração. Uhum. Né, então essa frustração faz com que a pessoa não reconheça o bom. Então é esse equilíbrio, né, e a gente pensar que a gente aprende isso, a gente sempre tem a capacidade de se transformar e de aprender, mas eu gosto de ressaltar e da gente pensar que o caminho é um caminho possível, mas se a gente tem uma base que lá atrás, quando a gente era pequenininho, a gente aprendeu com o limite, a gente aprendeu com o não, que não dá para ter tudo na hora que a gente quer. A gente está construindo justamente essa possibilidade que você está falando, tanto de se frustrar, quanto também de se adequar ao que é possível. É verdade. E eu fiquei pensando aqui, me lembrei, essa semana ocorreu um fato triste, né, com relação a isso que a gente está conversando. Uma garota de 11 anos foi morta pelos colegas, né, dentro da escola, porque ela se recusou a ficar com um deles, que ele queria ficar com ela. E quando ela disse não, eles deram uma surra nela e causaram um traumatismo craniano e ela acabou indo a óbito. Para os pais que estão nos assistindo, o que seria necessário fazer para ajudar os filhos a suportar essa frustração e entender que talvez a realização dentro do que você está trazendo para nós, não é somente ter todas as suas vontades satisfeitas na hora que querem, do jeito que querem? Muito triste, né, Lívia? Eu acho que esses relatos, esses fatos, né, eles nos servem para pensar muito, né. Muito triste isso que aconteceu. Eu acho que isso talvez é o fruto, né, um dos frutos
de um movimento contemporâneo de realmente, de mais intolerância, de mais intolerância. Então nessa para a gente viver em sociedade, para a gente viver com a gente mesmo, no nosso dia a dia, a gente tem que dar conta, o que a gente está conversando é que a gente tem que conseguir tolerar as nossas falhas, tolerar o possível, a gente reconhecer o nosso bom, né. Esse movimento interno, essa capacidade que tem a ver com maturidade, faz com que a gente tenha relações mais saudáveis, né. O Freud, num livro dele, não em um dos textos dele, que ele fala sobre o mal-estar da cultura, ele fala que para o movimento de se viver em sociedade exige que o humano, né, que o indivíduo abra mão de todos os seus impulsos, no sentido de se adequar ao que é estabelecido na sociedade. Então, sendo bom ou sendo ruim, eu querendo mais ou eu querendo menos, né, eu posso até questionar se isso é certo e errado, eu posso aos poucos ir abrindo barreiras, usando mais a racionalidade e o pensamento, mas para a gente estar com o outro, a gente tem que tolerar, a gente tem que respeitar, não dá para ter tudo, Uhum, né. Então a resposta nesse nível de violência é uma resposta que assusta muito, que agride muito, né. E isso tem ficado mais banalizado com esse discurso que é de contemporâneo, que não leva tanto em consideração, né, o outro. E talvez não justificando, né, mas quanto que hoje, quando uma pessoa vai numa rede social, no Instagram, e desfere ali um monte de palavras e xingamentos e julgamentos sem considerar o outro, como que isso não se amplia na relação sim. verdadeira, né, porque aí ali no Instagram eu bato, eu xingo, eu bloqueio, eu posto intrigas, o que for, né. Como é que o que acontece na escola com esses jovens imaturos, sem ainda a capacidade de pensar, né, na racionalidade, porque estão em formação, pensam, mas a Uhum. gente espere que desenvolvam mais a capacidade de pensar, como é que eles não fizeram, nesse caso, uma reprodução do que é feito nas mídias sociais. Então é muito alarmante, é muito triste, e eu acho que serve para a gente realmente, ficar mais atentos, para os pais ficarem mais atentos e, com certeza, Lívia, não terem medo do limite. Sim. Né, não terem medo da frustração. Isso é fundamental, porque o limite, ele é um limite que dói, que incomoda, que às vezes dá muita contrariedade para a família todo, mas o limite essencialmente ele organiza as relações. Tati, para a gente ir caminhando para o nosso encerramento, o que que você deixaria então para os pais? Porque, de uma maneira geral, nós estamos chegando ao final do ano, né, um momento onde todos param de forma, parece que até pontual, para refletir esse ano, pensar no ano que vem, sobre essa proposta de realização e valores, linkando com a autorresponsabilidade, que é o nosso tema central do ano. Uhum. Eu acho que a autorresponsabilidade, quando a gente consegue desenvolver a autorresponsabilidade, tem uma chance enorme da gente ter uma relação mais honesta, né, com a gente, com a família, com a sociedade, de uma maneira geral. E nessa relação mais honesta, é honesto não só para a gente ver a falha, né, mas também a gente tem que ser honesto para perceber o que teve de bom. Sim. Né, porque talvez um olhar é muito, exagerado, né, tudo tem que ser muito, a gente perde a capacidade de reconhecer sutis transformações, né, o que foi difícil, ou levar em consideração que alguma coisa realmente foi difícil, mas a gente conseguiu, a gente suportou aquilo, ou a gente atravessou. Né, a gente não desistiu do que não podia desistir. Então esse olhar honesto, que tem a ver com a autorresponsabilidade,
eu acho que serve para os 2 lados da balança, né. Tanto para a gente rever alguns posicionamentos, algumas relações, alguns estragos, né, mas também é só olhando o que a gente acha que não foi bom e esses supostos estragos, como eu tô falando, a gente tem a possibilidade de reparar. É isso. Então te agradeço, Tati, por mais esse bate-papo tão gostoso e agradeço a vocês por estarem conosco nos acompanhando. Até a próxima. Até, eu agradeço também. Até, pessoal.